Plano de Estudo Tutorado, volume 7, segunda semana de português, agora é a correção. Terceiro ano, professora eventual Sônia Petri. PET 7, semana 2 de português, dia 7 de dezembro de 2020. Atividades. Leia o texto abaixo com alguém da sua família. Do que são feitas as nuvens? Alice Barros, 7 anos, Maceió, Alagoas. Não, elas não são feitas de algodão. São formadas de água nos estados sólido, líquido e gasoso. E podem ter até partículas de fumaça e poeira. As nuvens surgem a partir da evaporação da água que sobe para o céu em forma de gás. Então, nas partes mais frias da atmosfera, esse vapor resfria e cria um aglomerado de gotículas líquidas ou de cristais de gelo, dependendo da temperatura no local. E a nuvem está pronta. De onde foi tirado esse texto, gente? Isso aqui é a fonte. Fonte é de onde é tirado o texto. Ó. Do que são feitas as nuvens? Da revista Recreio, ano 12, número 656, página 4, dia 4 de outubro de 2012. O texto que você acabou de ler é a resposta a uma dúvida enviada por um leitor à revista. Qual foi a pergunta feita? Então, gente, a pergunta feita aqui, ó, é o título. Do que são feitas as nuvens? Do que são feitas as nuvens? Ponto de interrogação. Quem enviou a pergunta e qual a idade dessa pessoa? Tá aqui, ó. Alice Barros, 7 anos, de Maceió, Alagoas. Então, ó, quem enviou a pergunta foi a menina Alice Barros, de 7 anos de idade. De qual local foi enviada essa pergunta? Maceió, Alagoas. Para qual revista a pergunta foi enviada? Para a revista Recreio. Responda oralmente, é só falando, mas eu vou escrever aqui também, tá bom? Vocês também podem responder oralmente e escrito. Do que são formadas as nuvens? São formadas de água nos estados sólidos, quando é em forma de gelo, líquido, de como ela sai das torneiras, do chuveiro, e gasoso em forma de gás, que a gente não vê quando elas sobem para o céu, né? Como as nuvens surgem, elas... Opa, gente, escrevi aqui. Surgem a partir da evaporação Vamos ler aqui. As nuvens surgem a partir da evaporação da água, que sobe para o céu em forma de gás. Da água que sobem para o céu em forma de gás. Ficou apertadinho aqui porque minha letra é muito grande. O que acontece com o vapor quando chega a partes mais frias da atmosfera? Esse vapor
resfria, formando um aglomerado de gotículas líquidas e de cristais de gelo. Leia o trecho a seguir e observe a palavra destacada. Do que são feitas as nuvens? Não, elas não são feitas de algodão. Então, a palavra destacada é elas. A quem a palavra em destaque está se referindo? Elas se referem às nuvens. Reescreva a frase substituindo a palavra em destaque pela resposta da questão anterior. Não, as nuvens não são feitas de algodão. Releia esse trecho e faça o que se pede. Então, nas partes mais frias da atmosfera, esse vapor resfria e cria um aglomerado de gotículas líquidas ou de cristais de gelo, dependendo da temperatura no local, e a nuvem está pronta. Localize e grife a expressão aglomerado de gotículas líquidas. Tá aqui, pessoal. Gotículas é o mesmo que gotas muito pequenas ou gotinhas? Gotas muito pequenas. Os textos a seguir são respostas de leitores. Leia as perguntas no final da atividade e copie-as no lugar correspondente. Então, gente, isso aqui são as respostas, tá? Que os leitores deram. Quais são as perguntas? Nós vamos descobrir aqui agora, ó, perguntas. Então, vamos ver a primeira resposta. Quanto mais escura a nuvem, maior é a quantidade de água que ela carrega. A água deixa a nuvem espessa e impede que a luz do sol passe através dela, dando a impressão de que ela é escura. Já a nuvem branca tem menos água, é mais leve e permite que a luz solar passe através dela, por isso parece mais clara. Então, gente, isso aqui é a resposta de uma dessas perguntas, ó. Por que às vezes chovem pedras de gelo? Não tem nada falando aqui de pedra de gelo. Por que as nuvens de chuva são pretas? Então, essa aqui pode ser a pergunta número 1. Porque tem a ver com a resposta, né, gente? Porque as nuvens de chuva são pretas? Vamos para a resposta número 2. Quando as gotas de água que formam as nuvens atravessam uma camada de ar muito fria, podem congelar e criar em forma de pedras de gelo, também chamadas de granizo. Geralmente, esse tipo de chuva acontece quando há muitas nuvens grossas. O formato e o tamanho das pedras só variam bastante. Então, ó, por que às vezes chovem pedra de gelo? Então, essa é a pergunta, gente. Por que às vezes chovem pedras de gelo? Quem fez essa pergunta foi a Júlia Vieira de Votorantim. E essa pergunta aqui, quem fez foi a Eike M. de Medeiros, de 6 anos. Mora em Limeira, São Paulo. Tá?
Então, essas aqui são os leitores que fizeram as perguntas, né, para a revista. Então, vamos lá. Professora Sônia Petri, 7/12/2020.